plástico, não é? E que é muito relevante dentro desse contexto que a gente vivencia aí, acho que todos vocês sabem muito bem, e a mais famosa aí é a questão dos oceanos, né? Mas a Taline vai falar um pouco, então, se eles são mocinhos ou vilões, ou um pouquinho de cada coisa, não é isso? Então, eu passo a palavra para a Taline, dar continuidade então para vocês, e depois a gente abre para algum questionamento, alguma conversa. Boa tarde a todos. Meu nome é Taline, como o professor já falou, e eu vou apresentar um pouquinho sobre os plásticos, né? E a gente vai ver um pouquinho se eles são mocinhos ou vilões. Então, aqui, para começar, eu coloquei aqui o que são plásticos. A palavra plástico vem do grego e significa próprio para ser moldado, derivado das resinas do petróleo. E também a gente costuma falar que são os polímeros, né? Com longas cadeias moleculares, que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Então, como que começou? Onde que surgiu os plásticos? Né? Será que já surgiu o plástico que a gente conhece hoje? Ele tem uma longa história, né? Pelas minhas pesquisas, ele começou a ser desenvolvido lá em 1835, que foi quando foi feito o cloreto de vinil, e depois teve uma sucessão de fatos que foram acontecendo. Eu coloquei ele até 1860, porém, o plástico que a gente conhece hoje, ele data ali da época de 1960, 1970, por aí, que já tinha o plástico que a gente conhece hoje. Em 1860, foi a celuloide que foi feita, porque antes disso, teve o cloreto de vinil, em 1835, teve a parquisina, que foi bem importante, e a baquelite, que é um material que é usado até hoje. Então, essa pessoa aqui, em 1870, aperfeiçoando a celuloide, ele criou uma versão comercial do nitrato de celulose com adição de piroxilina, cânfora, álcool, polpa de papel e serragem. Misturou tudo lá e saiu aí esse aperfeiçoamento da celulose. Assim, eu coloquei alguns pontos importantes, porque assim, antes de 1920, que é o que eu vou falar aqui embaixo, eles tinham uma ideia muito diferente do que a gente vê hoje do que é um polímero. Então, Staudinger, ele mostrou que os polímeros eram constituídos de moléculas em forma de longas cadeias formadas a partir de moléculas menores, os monômeros, por meio da polimerização. Antes, tinha-se o pensamento que eram moléculas interligadas como anéis. Então, isso eu só coloquei para a gente dar um pontapé inicial. Mais uma curiosidade é que em 1949 abriu a primeira fábrica de polistireno no Brasil. Com os muitos tipos de plásticos que foram sendo criados, que é uma infinidade que a gente conhece hoje, o polistireno, o polietileno, PVC, as poliamidas, temos ali o exemplo do nylon, do poliéster. É, eu acho que a população como um todo, além das indústrias, começaram a notar que era um bem de consumo prático e muito barato, né? Porque antes o que, que a gente usava? É, a gente não, né? Porque não é, não é nem da minha idade. Mas antigamente, eles usavam muitas coisas de marfim e outros materiais, muita pele animal. Então, com a vinda do plástico, isso tudo ficou muito mais barato, né? Por um lado, aí que tá a praticidade dele. Foi uma coisa boa, né? E aí que a gente começou a ver os plásticos como mocinhos na nossa vida doméstica mesmo. A gente tem os talheres, copos, pratos, tem infinitos utensílios que a gente usa na nossa casa, que são todos feitos de algum tipo de plástico. Então, mas quem seria o nosso grande vilão? Que a gente trata assim como se fosse o salvador da pátria. Aqui eu coloquei uma imagem que talvez seja um pouco impactante para algumas pessoas, para falar que o nosso grande vilão são os plásticos descartáveis. Entre eles os copos, os canudos e as garrafas. Eu vou apresentar para vocês o porquê que
A gente vive falando, não use canudinho de plástico quando for beber um refrigerante, por exemplo. Não use muito copo descartável. Por que que tem todas essas campanhas? Porque aqui a gente já pode ver a tartaruga, né, com um pedaço de plástico aqui na boca, então vou fazer vocês entenderem um pouquinho todos esses movimentos. Eu trouxe alguns dados, né, que cada pessoa produz cerca de 1 quilo de resíduo plástico por semana. Agora pense você na sua casa, por exemplo, tem 5 pessoas que moram na sua casa. Se cada pessoa produz 1 quilo por semana, vão ser 5 quilos por semana, né? Só na sua casa. Agora imagine na sua vila, na cidade, é muita coisa. Com isso, o Brasil ele se torna o quarto maior produtor de resíduo plástico do mundo. Então é muita coisa, né? Gira em torno de 100 mil toneladas de resíduo por ano que geralmente são descartados nos lixões, nos aterros sanitários, ou nem mesmo são coletados. É o famoso tipo, não dá nada eu jogar um papelzinho de bala na rua, não dá nada eu descartar aqui um plastiquinho pequeno na rua, e a gente vai ver que dá sim, né? Então, no oceano, hoje, estima-se que existem mais de 51 trilhões de partículas plásticas. Então, é muita coisa. A gente não consegue imaginar na cabeça o que são 51 trilhões, né? É muita, muita coisa. Mas será que o nosso problema é apenas a poluição? Será que a única coisa ruim vai ser eu entupir o bueiro aqui da rua? Ou será que tem mais coisa? Será que faz mal para a minha saúde? Então, aqui, a gente tem o bisfenol, que tem várias determinações deles, mas uma delas aqui que fala, que eu trouxe esse textinho aqui para vocês, é o bisfenol A, o BPA. Ele é uma substância utilizada na produção de policarbonato, que é um polímero de alta transparência que é incorporado em embalagens e utensílios plásticos, né? Porque ele é resistente. Então, assim, é muito bom para a indústria, no caso, né? Porque para a nossa saúde, não. Então, a OMS, em 2010, discutiu sobre os efeitos disso na nossa saúde. Então, por mais que fosse usado em baixa concentrações, eles proibiram em 2011 a venda das mamadeiras, porque a mamadeira era feita com esse BPA, né? Então, com o intuito de fugir dos efeitos do BPA, começou-se a utilizar outros materiais similares. Porém, esses substitutos se mostram tanto quanto ou até mais tóxicos. Então, em vez de eles resolverem o problema, eles criaram um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto problema, né? Materiais como o bisfenol F, o BPF, e o bisfenol S, o BPS, podem ser nocivos aos sistemas reprodutivos de mamíferos e peixes, oferecendo riscos para a saúde humana e fauna marinha, visto que, infelizmente, muitos resíduos plásticos se concentram no oceano, que é o que eu acabei de falar, né? A gente tem muita partícula plástica no oceano. Então, aqui, é um assunto, assim, muito emergente no momento, uma coisa que começou a ser preocupante há pouco tempo, mas que a gente precisa falar, porque muita gente ainda não conhece sobre isso, que são os microplásticos, né? O que que a gente pode definir como microplástico? Então, a gente tem os microplásticos e os nanoplásticos. Os microplásticos, eles são partículas com diâmetros menores do que 5 milímetros. E os nanoplásticos, eles podem ser definidos como partículas plásticas menores que 100 nanômetros. Então, eles são muito, muito, muito pequenos, extremamente pequenos. Até 2010, não, até 2015, não se tinha ainda uma determinação do que a gente poderia definir como microplástico. Mas ficou decidido que são pedacinhos menores do que esses 5 milímetros, porque a gente não tem um tamanho exato para o microplástico, porque ele tem de várias formas, de vários materiais, é muita coisa. Então, o que que é o problema do microplástico? Ele absorve outros materiais, né? Ele atrai metais pesados, pesticidas, e os POPs, que são os poluentes orgânicos persistentes. E o bisfenol, que, como eu já falei, é nocivo à nossa saúde, tanto à nossa saúde quanto à saúde também dos animais. Então, assim, toda essa matéria super nociva vai parar na cadeia alimentar, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso aqui. Os microplásticos no organismo podem causar diversos tipos de disfunções hormonais, neurológicas e reprodutivas. Então, o que que é o perigo maior que a gente vai ver aí para frente?
É porque ele é super nocivo. É, vai ser nocivo para o ser humano? Vai ser nocivo para o ser humano. A cada dia pior. Então, aqui, algumas sugestões para a gente começar a lidar com o problema dos plásticos descartáveis. Assim, não que seja a solução, né? Porque eu olhando isso, né, que eu até fiquei pensando, mas será que resolveria o problema? Resolve o problema de imediato, mas a longo prazo talvez não, né? Temos aqui os copos plásticos reutilizáveis, tá? Que são. Eles podem ser uma alternativa compacta e resistente para o dia a dia. Há versões livres de BPA, no entanto, podem haver outros químicos tóxicos. Então, o que que eu vou falar também num outro slide, para a gente começar a prestar atenção no que a gente consome. Muitas vezes você compra um produto, mas você sequer olha o que tem nele. Então, começar a olhar, por exemplo, o que que é a composição dele? Será que ele tem algum tipo de plástico? Será que esse plástico que tem nele é tóxico? Né? Outra opção seriam os copos de papel, que são revestidos por polietileno, o que impede que o papel absorva líquidos ou vaze. É de difícil reciclagem, por isso que e não é biodegradável. Por isso que eu falei para vocês que talvez seja uma solução de imediato, não a longo prazo. Temos as garrafas de alumínio, que pode haver a presença do BPA no seu revestimento interno. Apresentam baixa resistência, no entanto, são recicláveis, né? Pelo menos isso, mas tem BPA, que é nocivo à saúde. Garrafas de plásticos reutilizáveis. Reduz a produção de resíduos devido à sua durabilidade. Há versões livres de BPA. No entanto, podem haver outros químicos tóxicos. E temos também a garrafa de inox, famoso inox, né? Mais resistentes e duráveis. Não oferecem riscos de intoxicação por compostos químicos. Então, assim, na minha opinião, aqui, o que eu usaria seria a garrafa de inox, né? Mas a curto prazo a gente tem outras opções aqui. Então, onde será que eu encontro o microplástico? Quando eu coloquei esse slide, eu ainda pensei, eu devia ter colocado onde a gente não encontra, porque, né? Então, assim, a gente tem o que a gente chama de microplásticos primários, que são liberados no ambiente como pequenas partículas. O que que temos como exemplo aqui? As esferas usadas como matéria-prima para a produção de plásticos maiores. E também temos as microesferas adicionadas em cosméticos, como pastas dentais, esfoliantes e outros produtos de higiene. Aqui nos primários, pessoal, uma coisa assim que me chamou bastante atenção é que principalmente assim nós mulheres, a gente gosta muito daqueles produtinhos de skincare, né? É um esfoliante, é uma máscara para o rosto e por aí vai. Vários cremes, várias coisas que a gente tem disponível no mercado do cosmético. Mas muitas vezes a gente não se atenta realmente para o que tem no produto. E aqui eu peguei um exemplo, ó, que ele tem um tipo de microesfera, tá? Que faz mal, porque não pra gente na hora que você passa na sua pele, não vai fazer mal, mas lá na frente vai, porque você vai, por exemplo, quando você usa um esfoliante, você vai enxaguar o seu rosto, a sua pele, e essas microesferas vão para a estação de tratamento, né? E mais pra frente a gente vai entender o porquê que isso vai fazer mal. Aqui nos secundários, resultam da degradação de objetos maiores. Fibras oriundas de roupas sintéticas, carpetes e tapetes liberadas pelo atrito de pneus com asfalto. Então são coisas assim que a gente nem imagina, né? Fragmentos de sacola de supermercado, garrafas de PET e redes de pesca. Resíduos plásticos expostos às intempéries ambientais, que são os raios UV, temperatura, umidade e ação das ondas. Né? A maioria deles se desfaz pelos raios UV. E os restos de material empregados no cultivo agrícola, como estufas, telas de sombreamento e filmes para cobertura de sol. Então, assim, o que será que esses microplásticos fazem de mal no nosso organismo ou no organismo animal? Quando se acumulam no sistema digestivo, causam sensação de saciedade, causando desnutrição. Porque, assim, quando os animais marinhos lá ingerem esse plástico, eles causam aquela saciedade
e eles começam a não se alimentar como deveriam. E começam a ter problemas tanto digestivos, né, pelo plástico que está acumulado lá, e por não comer também, né? E hoje a gente já tem mais de 690 espécies marinhas contaminadas. Entre eles a gente tem crustáceos, peixes, baleias, golfinhos, mexilhões, tem muitas espécies já contaminadas com microplástico. O que que é aqui a bioacumulação, né? Um termo que eu, por exemplo, não tinha ouvido falar ainda de alguns termos que eu vou tratar aqui, e alguns termos que são bem interessantes. O que que é a bioacumulação? É a acumulação de microplásticos no corpo do organismo. E tem a bioconcentração, que vem, eu trouxe essa imagem aqui, não muito bonita. Algumas imagens são bem agoniantes, assim, se você pesquisar na internet depois lá, bioacumulação, bioconcentração. Isso aqui é um caso de bioconcentração, que é a concentração de microplásticos no organismo. Porque, assim, só acontece a bioconcentração quando tem mais microplástico dentro do animal marinho do que no ambiente que ele vive. Então, pensem, por exemplo, o peixinho lá, quando abrem aqui no caso, acha mais plástico dentro dele do que fora, né? Então, é um caso assim, já tem casos disso? Já, isso já acontece, né? E é terrível, terrível, muito terrível. Então, o que mais que o plástico está fazendo? Né, o microplástico. Eles também estão afetando os pólipos, que são aqueles que formam lá os corais, né? E tem uma bactéria, que tem esse nome aqui longo e complicado de falar, né? Que é aquela bactéria que produz 10% do oxigênio global. Então, o que que acontece? Quando afeta, ó, diminui a fotossíntese e o crescimento dessa bactéria. Então, o que que está acontecendo? O que que acontece quando afeta os pólipos, essa bactéria, né, os animais marinhos? A gente tem um aumento do aquecimento global, menos oxigênio disponível na Terra, porque essa bactéria produz os 10% que a gente respira, né, que a gente precisa. Então, a gente está diminuindo o nosso oxigênio. E também tem a acidificação dos oceanos, que não é uma coisa nada boa. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que provavelmente muitas pessoas já viram a foto dessa baleia, né? Que a baleia lá ficou encurralada lá na praia, e quando abriram a baleia lá, quando ela se abriu, estava cheia de plástico, né? É uma coisa muito triste, assim, de se ver. Porque a gente está acabando, né? Eu falo a gente porque eu acho que é a humanidade como um todo. Tá acabando com a nossa fauna marinha, né? E aqui tem um outro termo, que é a biomagnificação, que é o acúmulo progressivo de contaminantes ao longo da cadeia alimentar. Porque será que esses microplásticos fazem mal só para os animais marinhos? É claro que não. Se você come peixe, se você gosta aí de um camarão, qualquer coisa, não precisa ser exatamente do mar, porque hoje a gente já tem contaminação da água doce também. Então acontece isso aqui, ó, a biomagnificação, tá? Você come lá o peixinho que tá cheio de microplástico, isso vai tudo parar do seu organismo, né? Então, até 2050, estima-se que 99% das espécies marinhas, das aves marinhas, né, sejam contaminadas por microplásticos. Eu vi, assim, em alguns lugares, algumas imagens bem chocantes, né, das aves, porque como elas se alimentam dos peixes também, elas também estão se contaminando. Então, onde será que a gente pode encontrar os microplásticos, né? Quando a gente ingere água, sal, porque o sal, né, do mar, tudo, vai ter o microplástico. Peixes, a gente pode se contaminar. E daí eu continuei procurando, onde mais será que a gente pode encontrar? Porque será que ele tá só na água, né? Ou só no peixinho e tal? Então, em 2018, cientistas escoceses notaram a presença de microplásticos no ar. Então já não é mais um problema que está só na água, não é mais uma coisa que está só ali na terra. O que que esses cientistas fizeram? Eles colocaram um prato de comida em cima de uma mesa ao ar livre. E depois de, se eu não me engano, foi 20 minutos que eles deixaram esse prato lá, o prato estava coberto por microplástico, quando eles foram analisar. É, aqui. Então, o que é que os microplásticos causam? O aquecimento global, como eu já falei,
O desequilíbrio dos ecossistemas marinhos. Porque, gente, os microplásticos estão acabando com tudo. Os pólipos, com essa bactéria que produz o nosso oxigênio, né? Com os plânctons. Então, é uma situação bem complicada. Ele diminui lá a nossa quantidade de oxigênio no planeta, causa câncer, porque quando a gente ingere alimentos que têm microplástico, água, sal, qualquer coisa, e se esse microplástico chegar ao nosso sistema, eu acho que é o sistema neurocentral, não me recordo bem, ele ativa lá algumas células que pode vir a causar o câncer, né? Então, eles ajudam lá a ativar as células que causam, as células cancerígenas, né? E também os microplásticos podem transportar doenças. Então, ela é uma porta de entrada, de muitas doenças. Por exemplo, a cólera, né? Que é uma doença bem grave. Então, aqui estão as minhas referências. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Ok, Aline, parabéns por sua fala. Foi um breve, né? Um breve resumo, que é um tema bastante amplo, mas já deu um panorama aí do quanto a situação é preocupante. A questão da pergunta inicial, né, de mocinho ou vilão, eu acho que a gente tem que fazer uma interpretação até desde do seu surgimento, e aí com esse tempo tão reduzido aí, em torno, né, que a gente quase 50 anos aí, 60 anos, como passou a ser um risco para o meio ambiente, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com, com os nossos costumes, né, e, e a necessidade do conforto que a gente sempre, né, sempre tá buscando conforto, e a falta de responsabilidade. Porque se a gente ao menos conseguisse fechar essa cadeia, né, de produção, utilização, reciclagem, retorno, quer dizer, uma economia circular aí da questão dos plásticos, inclusive dentro dessa cadeia, podendo colocar o auxílio a catadores, né, que nosso país tem uma grande quantidade dessa população. Então, a gente poderia, de repente, até, utilizando com responsabilidade, passar, inclusive, a ter uma inclusão dentro desse processo. Mas, infelizmente, nós não temos uma responsabilidade, ou a gente quer um excesso de conforto que nos faz ser, ficar degradando sem parar o meio ambiente, né? Então, a gente acha que esse é o ponto. Professor, Oi, pode falar, Thalene, fale da palavra. acabei esquecendo de falar a palavra-chave do para preencher o formulário. Então, quando você preencher o formulário, a palavra-chave é plástico. Coloca ali no chat, tá bom? Então, a Thaline comentou aí, né, da palavra-chave, para que todos consigam receber seus certificados. Mas então é isso. É um tema bastante amplo, um tema que está toda hora vindo para a gente, né? E aí eu acho que esse é o ponto de a gente não ter responsabilidade rápido, a gente não mudar nossos hábitos rapidamente, o planeta não vai aguentar. Tendo visto que em 50 anos a gente já acabou, exterminou metade das espécies que existiam no planeta Terra em 10 mil anos, aí, o ser humano, né? Desde lá do Homo sapiens, e a gente exterminou já 50% só em 50 anos. Então, mais 50 anos acaba tudo e daí a gente vai junto, né? É meio catastrófico, mas se a gente não tomar. E aí a questão dos plásticos tem os bioplásticos, né? Que está entrando bastante. Mas acho que a gente tem que colocar uma punição. Se a gente não colocar punição, o ser humano não fica educado. Mas abrindo para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguém quiser colocar algo mais ao seminário da Thaline, podem, fiquem à vontade. Posso falar, Sandra? Se ninguém.
Thaline, parabéns pela apresentação. Como o Sandro falou, esse é um tema bastante atual e demanda bastante discussão, né, do uso, da utilização dos microplásticos, né, atualmente, desde lá, faz muitos anos que a gente utiliza. E daí você falou muito do bisfenol A. Daí eu queria te perguntar uma coisa. Como que é a estrutura do bisfenol A? Só um pouquinho, só deixa eu ver se eu não coloquei ele pra. Então, prof, na verdade eu não cheguei a me aprofundar nessa parte lá do bisfenol, né? Porque é, eu só achei muito interessante essa parte dele ser nocivo mesmo, de trazer essa notícia dele ser nocivo à nossa saúde. Mas eu não quis me aprofundar nessa parte muito estrutural, né? Apesar da química, né? É, acho que é isso mesmo, né? Mas ele é um fenol. Então, tá bom, Thaline. É que assim, como a gente é químico, a gente sempre quer ver estrutura, né? E uma das coisas que você colocou foi que ele, né, está presente bastante nos oceanos. Então, daí, se a gente for olhar um pouco das características físico-químicas do bisfenol, ele tem grande solubilidade em água, né? Então, cerca de 100 a 300 miligramas por litro, dependendo como, né, aonde ele está. Então, assim, é uma das questões, porque ele é encontrado em tudo quanto é lugar, né? Então, isso que é uma das coisas que foi feita a proibição do uso em mamadeiras, né? Então, só para acrescentar aqui, que essa questão da questão química dele, das características físico-químicas, eu perguntei porque lá no final você colocou das referências, né, que a detecção dele na atmosfera. Você chegou a ver que métodos que usa para fazer essa detecção? Do bisfenol em si, não, prof. O que eu estava vendo de linha assim de pesquisa dos microplásticos assim, em geral, o que que acontece muito? Por que que ainda a pesquisa é muito, como que eu posso dizer, muito crua assim em alguns aspectos? Porque o microplástico ele pode variar muito, né, a composição dele por ele agregar muita coisa. Então, quando eles fazem em alguns laboratórios, não são todos, porque muitos coletam já a amostra dos mares, das águas, tanto doce quanto do oceano, né? Mas muitos eles ainda fazem os microplásticos, né? Com o que eles acham que tem lá. Então, por isso que ainda tem uma parte que é muito crua, assim, dessa pesquisa, né? Mas dessa captação da atmosfera eu não vi muito. Então, Thalina, eu estou perguntando isso porque eu sou professora da Química Analítica. Tem vários alunos aí que são meus alunos lá da disciplina de Química Analítica, então algo que sempre me interessa. Mas já existe muita metodologias com relação à detecção e com a quantificação principalmente de bisfenol A, que é representativo, né, e de outros compostos, já tem bastante coisa na literatura. E também, né, eu e o Sandro aí que trabalhamos com a parte de tratamento de resíduos, e eu que trabalho com os processos oxidativos avançados, então já tem várias pesquisas, só para complementar aqui, né, na área com relação à remoção desses contaminantes, por exemplo, em efluente doméstico, né, em água, em outros matrizes aí ambientais. Então, só para complementar aí. Então tá joia. Agradecer a todos, parabenizar novamente a Thaline
convidá-los a continuarem, né, prestigiando aí nossas atividades, agradecer muito a presença de todos, e cuidem-se, e toda semana está acontecendo seminários, em breve vai ter, já lançar aqui, né, vai ter o Oktoberfest, né, a comemoração do mês de outubro aí, que tanto relacionado à cerveja, então também já deixá-los antenados para que, na sequência, acompanhem cada vez mais as atividades. Grande abraço a todos, nos vemos numa próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.